Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Esta é a última gota dessa pequena série sobre boca, megafone do coração. Quando nós falamos de boca e tantas vezes nós já ouvimos pessoas falando, mas como fulano tem um bocão? Temos livros editados, formados, temos artigos escritos falando da parte científica, da parte religiosa, da parte mais humanística. Há todo um processo de estudo generalizado, eu diria, nas mais diversas áreas da vida, das ciências, para ensinar, para demonstrar como a boca é um ambiente, como a boca é obediente. Obediente ao quê? A boca é obediente aos pensamentos, aos sentimentos. Então, se isso de fato é uma verdade, é preciso que a gente tenha muito cuidado com o que pensamos e com o que sentimos. Se há um processo retroalimentador entre o que a pessoa pensa e o que a pessoa sente, e isso termina como um megafone saindo pela boca, o ser humano realmente precisa ser mais responsável, precisa ser mais, digamos que, educado, mais comedido, precisa ser ah, mais cuidadoso, zeloso, precisa policiar mais o que fala. E como eu já disse na primeira gota, não apenas o que fala, como fala. Como falamos, o tom de voz, o local. Às vezes nós estamos falando uma verdade, mas há outras pessoas que não compõem o quadro daquela história, que não deve ouvir. Então, além de falar, é como falar, onde falar, por que falar, quais são as intenções do nosso, quais são os objetivos, as intenções do nosso ser para trazer aquele assunto naquele momento. Será que não é para expor a pessoa? Será que não estamos falando ali só para satisfazer um pouco da nossa personalidade, do nosso ego? Então, é preciso ter mais responsabilidade. Eu confesso a vocês que eu tenho lutado para ser mais sábio na maneira de reagir quando sou afrontado, quando não gosto, quando alguma coisa acontece que não me satisfaz. Eu tenho lutado, pedido a Deus me dê sabedoria na hora de falar contra as injustiças, em opinar e palpitar em determinados assuntos que mexem com minha vida, mexem com o que eu penso, com o que eu sou, com as minhas crenças. Então, tudo isso está dentro desse conjunto e essa série teve esse objetivo, que a boca, ela termina prestando um serviço aos pensamentos. Pensamentos que às vezes sequer são aqueles ali daquele momento. Às vezes são pensamentos que povoaram a nossa mente durante a noite, durante a semana, durante o dia, durante o mês. Às vezes é um pensamento que está com a gente durante uma vida e às vezes você fala de acordo com aquele pensamento, os sentimentos. Às vezes nós temos quantas pessoas, e eu já me vi nessa situação, eu já tive complexos, síndromes que eu carregava, que eu não sabia nem a origem, como eu me rejeitava, então as minhas palavras, elas tinham sempre essa tonalidade, eu era muito crítico. Eu já passei momentos na minha vida onde eu tinha uma resposta para tudo. Eu queria ter esse olhar de pertencimento. Eu tinha que dar minha opinião, as pessoas precisam saber e a minha tinha que prevalecer. Então eu fui percebendo com o caminhar como a Bíblia é fantástica. E em Lucas 6:45, ele está dizendo que a boca fala do que o coração está cheio. Então uma pessoa pode falhar no momento, nem sempre o que a pessoa fala, logo de cara o coração está cheio. Mas quando a Bíblia fala dessa estrutura do ser humano, desse discurso que é algo perene, algo que muitas vezes a pessoa tem ali uma doçura no falar, mas está falando. Outras pessoas já são mais rudes no falar, mais agressos no falar, mas está ali. A Bíblia vai mostrando que um extrato positivo ou negativo, ele termina chegando a nós através das nossas falas. As pessoas vão começando a nos conhecer melhor através das nossas falas. A pessoa fala aqui, fala ali, às vezes camufla, às vezes quer ser educado, às vezes quer fazer a política da boa vizinhança, mas não tem jeito. Num momento ou no outro, a boca vai sempre falar.
como um megafone do coração. Então, para encerrar essa série, eu gostaria muito que nós tivéssemos cuidado. Esse Sermão da Montanha é uma das coisas mais lindas que a Bíblia mostra. Se você puder, veja dentro do Sermão da Montanha. Para quem não tem muita familiaridade, o Sermão da Montanha é tido como o Sermão do Monte, é tido como os capítulos 5, 6 e 7. Jesus, ele traz esses ensinamentos, a quem diga até que como se fossem os 5 livros da lei, o chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, é como se ele tirasse e dentro desse Sermão da Montanha ele condensasse esses 5 livros. Mas independente disso, perceba, e eu sempre recomendo, leia o início do Sermão da Montanha, que é conhecido como as Bem-aventuranças. Gente, é algo extraordinário. Muda a nossa vida. Ele vai falar de muita coisa. Então, para encerrar essa gota, eu queria te pedir: começa a pensar, começa a dizer, será que eu tenho responsabilidade com o que eu falo? Não é comigo, é responsabilidade com o outro. Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Às vezes eu tenho boa intenção, às vezes eu quero ajudar, mas o outro me pediu. O momento é esse. Será que é realmente a pessoa indicada para falar daquele assunto naquele momento sou eu? Será que eu não poderia plantar, criar uma ambiência para, no momento certo, tratar aquele assunto? Enfim, que Deus derrame graça sobre a sua vida. Que nessa série são apenas 7 gotas, boca, megafone do coração, eu e você possamos melhorar como pessoas, como cristãos, como representantes sociais, como representantes familiares, como representante aonde quer que estejamos, pela misericórdia de Deus. Senhor, obrigado, Pai, por essa gota, por essa série, onde chegar a minha voz, que chegue a voz de Deus, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.